tenho no meu coração de ministrar sobre um tema muito importante, o Evangelho genuíno. E tenho dado ênfase nesse tempo sobre a palavra de Deus, sobre uma pregação centrada nas verdades de Cristo, sobre uma pregação que manifesta mais a Cristo do que métodos e dogmas humanos, que manifesta mais a Cristo do que uma boa sabedoria humana. E eu quero, justamente hoje, nós vamos falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, o verso de número 22 fala, o capítulo 2 na verdade você conhece muito bem, o início dele se dá na descida do Espírito Santo, e ali algo poderoso acontece, os dons de línguas é repartido entre o povo, entre os discípulos, entre os apóstolos, e algo poderoso acontece ali. O apóstolo Paulo percebe que durante aquele momento se levanta um certo tipo de falatório entre aqueles que estavam assistindo, a ponto de dizer, parece que eles estão embriagados, né? Você já imaginou? Você já viu alguém embriagado? Você já viu? Você já ficou embriagado? Você ficou, que o Senhor te guarde, te perdoe, amém? Amém? Mas você já viu alguém embriagado? Não fica, né, valente, cheio de bravo. Mas é claro que esse embriagar-se aqui não foi com esse tipo de embriagar que a gente está falando. É um embriagar do Espírito, a autoridade. Aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus e elas ficaram diferentes de como elas eram. Amém? E o apóstolo Paulo percebeu isso, que as pessoas acharam, que uns até zombavam, olha só isso, eles ficaram zombando. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 14, ou melhor, o apóstolo Pedro, desculpa, no versículo de número 14, ele se levanta e ele começa a trazer um entendimento sobre o que estava acontecendo, e ele cita Joel capítulo 2 também. Irmãos, o que vocês estão vendo aqui nada mais é do que o cumprimento das Escrituras, porque o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ele começa a declarar o capítulo 2 de Joel, falando justamente sobre o poder de Deus e a descida do Espírito. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 22, e me acompanhe na leitura. Peço que os irmãos tenham paciência, eu estou um pouquinho ruim, um pouco gripado, mas a gente consegue chegar até o final aqui hoje. Versículo 22, eu vou ler na Ara, se puder colocar para mim, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou pela vontade de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria, da alegria da tua presença. Aí ele continua no versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, olha só, Deus ressuscitou. Quantos creem nisso? Do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos ler mais um pouquinho. Não ia fazer isso não, mas estou gostando. Versículo 37 ele diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha para quem está do seu lado e diz assim: e aí, irmão? O que a gente vai fazer? Versículo 38 ele fala assim: e respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outra é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Aqui já está falando da gente, hein? Amém? Ele fala assim: para vós que estão aqui é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, aqueles que virão depois de vós. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, o que nós acabamos de ler foi o sermão de Pedro, o primeiro sermão de Pedro, a primeira pregação de Pedro depois que Jesus ele foi assunto ao céu, e praticamente a primeira pregação da igreja, quando a igreja começa em Atos, praticamente a primeira pregação é a pregação de Pedro. E aqui, irmãos, embora a gente fez uma leitura, um pouco mais rápida, em uma versão um pouco mais complicada de se entender, talvez para alguém que é novo convertido, que está começando agora, não consiga ter um pouco de compreensão. Por isso que é importante você talvez fazer uma leitura também, não só nessa versão, mas em outras versões, que pode ser bem esclarecedora para você. Mas aqui tem coisas poderosas que Pedro ministrou naquela, eu ia falar naquela noite, mas naquele dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem 4 pontos importantes aqui que Pedro falou, mas a gente primeiro vai entrar um pouco em outro assunto para que a gente consiga entrar nesse texto. Pedro, ele foi um pioneiro da pregação, de uma das pregações mais poderosas que a Bíblia menciona. Pode-se dizer que na primeira pregação, a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas, elas se converteram ao Senhor. Então dá para entender que aqui tem algo poderoso que merece uma análise muito importante. Ali acontece um dos fatos históricos da igreja do Senhor, a descida do Espírito Santo. Não se podia simplesmente ter uma pregação tão eloquente, tão poderosa como essa. Precisava do poder do Espírito para isso. E Pedro estava completamente revestido dessa autoridade, porque senão a sua mensagem não seria eficaz como foi. Porque não é uma boa pregação que convence o homem do pecado. Amém? Não é. O que convence o homem do pecado é a palavra verdadeira sendo ministrada na direção do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então uma junção poderosa da autoridade do Espírito que Pedro tinha acabado de receber, com um conhecimento, uma autoridade clara que ele tinha sobre as Escrituras. Você percebe que Pedro ele começou a discorrer nas Escrituras,
pregando nada mais e nada menos do que o livro de Salmos. Presta atenção nisso. Paulo, ou melhor, Pedro, o que Paulo está fazendo aqui, né? Pergunta aí, o que Paulo está fazendo nessa pregação que não tem nada a ver com ele agora? Pedro, ele discorreu nas Escrituras e propriamente no livro de Salmos, para trazer uma das pregações mais poderosas, um dos sermões mais poderosos que se pode ver, que se pode ler nas Escrituras. A minha defesa nessa noite é justamente sobre a palavra de Deus. E, irmão, meditando sobre isso, me vem assim no espírito, de verdade, uma certa revolta profética sobre como a palavra de Deus tem sido deixada de lado nos nossos dias. Eu já começo fazendo uma denúncia clara para nós. Muitos de nós já não lemos mais Bíblia. Muitos crentes que frequentam a igreja não leem mais Bíblia. Eles não leem. Eles não conseguem mais fazer uma temporada. Sabe aquela temporada que você pega da Netflix, que você vai assistindo todos os episódios? Tipo aquilo, mas nas Escrituras. Vou fazer uma temporada de Mateus agora e vou ir. Muitos cristãos já não conseguem mais ter prazer de ler as Escrituras. O que tem acontecido, o que eu tenho pregado até nas últimas mensagens, é que de cima de um púlpito, um pregador, falando barbaridades, está conseguindo convencer muitos pseudo-crentes, sentados em bancos de igreja, que não conseguem ao menos conferir, como a igreja de Bereia fazia. E como eu falei, se você tem pelo menos 5 a 6 anos de cristão, eu até te entendo. Mas se você tem 8, 9, 10 anos de crente para frente, é inadmissível que você já não consiga mais se relacionar com as Escrituras. Posso até dizer, você não é cristão, você não serve a Deus. Você frequenta uma comunidade, você talvez faz parte de uma igreja, talvez você até sirva naquele lugar, mas não dá para dizer que você verdadeiramente é um servo de Deus, se você não lê as Escrituras e não se relaciona com Ele. Eu não sei se você vai aguentar essa pregação de hoje, porque a minha revolta não é com pessoas, mas é com o que tem acontecido com a palavra de Deus em nosso meio nesse tempo. O que tem acontecido, que as Escrituras têm sido deixadas de lado. E muitos métodos, as pessoas apostam em métodos, elas acreditam nos métodos, elas querem ser libertas pelos métodos. Eu não sou contra métodos. Aqui na igreja a gente usa métodos. Terça-feira não tem curso de casais, a gente está aqui, curso de casais, glória a Deus por isso, estudo de livro com jovens, mulheres, homens, tudo isso são métodos que nós usamos, que são saudáveis, que de alguma forma aponta para aquilo que o Senhor está fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso propriamente não é, você não pode colocar a tua fé, eu dizer assim, se eu fizer esse curso é minha salvação, meu Deus, minha vida muda, ou se eu ler esse livro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não. Muitas pessoas são PhD em conferência, conseguem, acumular grandes e grandes conferências, diplomas e diplomas, mas não está exposto à palavra. O que vai transformar a vida de uma pessoa, de 2, de 3 ou de uma nação é o Evangelho, é a palavra de Deus. Não são métodos que nós usamos, os métodos são importantes. Mas de tempo em tempo existem métodos que você tem que reavaliar e talvez até mudar. Pedro, você acha que a pregação de Pedro funciona? Pensa comigo, essa pregação aqui que você acabou de ler, que nós acabamos de ler, funciona para os nossos dias? Ora, pega Billy Graham. Billy Graham enchia um estádio de 70, 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, para simplesmente abrir a boca e dizer que o Senhor Jesus perdoará os seus pecados e salvará a sua vida, e restaurará o seu coração, o Espírito Santo curará o seu coração. E assim era a pregação de Billy Graham, um dos maiores evangelistas. Então o que será que a gente precisa criar
para que a igreja sinta-se um pouco mais motivada? O que você precisa para sentir-se um pouco mais ativo para servir a Deus? O que você precisa para que realmente você possa dizer assim: nossa, quando eu faço isso, eu percebo que nossa, me dá um ânimo quando eu faço isso. É uma conferência? É um curso? É um pregador específico? Porque pessoas, elas, infelizmente, elas estão presas em um pregador específico, onde elas falam: nossa, como eu gostaria de ouvir fulano, porque ela idolatra aquela pessoa. Talvez alguém da fama, talvez alguém que ela muito estima, e não há pecado nenhum nisso. Mas quantas pessoas sobrevivem de uma boa pregação de alguém? O que eu estou denunciando nessa noite é justamente uma rejeição que se tem pela verdadeira palavra de Deus, pelo evangelho genuíno, pela pureza do evangelho. Algo simples, que na verdade uma luz, um teto escuro, uma parede preta, não acrescenta e nem desacrescenta, se é que existe essa palavra. Se não existe, agora existe. Não faz diferença. Talvez para alguém possa fazer, para mim não faz. Para essa igreja não vai fazer. Se a parede é branca, preta, se o teto, não importa. Se amanhã depois a gente decidir pintar tudo de branco, a gente vai perder membro por causa disso? Não é possível. Se amanhã depois a gente decidir mudar esteticamente alguma coisa, que não há por que fazer isso, mas se de repente a gente esteticamente desejar mudar alguma coisa, enfraquece a unção de Deus? Para muitos, sim. Para muitos, sim. O verdadeiro evangelho, ou o evangelho genuíno, não pode ser substituído por programas, por entretenimento ou por fantasias humanas. O evangelho de Cristo tem poder para transformar o homem nessa terra e o salvar. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Quem era a igreja de Tessalonicenses? Uma das igrejas que carregava as evidências de uma verdadeira igreja. E uma das evidências de uma verdadeira igreja é que ela recebe a palavra de Deus não como palavra de homem. Dá um pouquinho de retorno para mim, por favor. É que ela recebe a palavra de Deus não como palavra de homem. Irmãos, as pessoas estão perturbadas. As pessoas precisam de cura. O pecado está destruindo o coração, a mente, as intenções das pessoas. E não adianta. Nada pode transformar, nada tem mais eficácia, nada tem mais poder do que a palavra de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Agora, o que se usa? Estratégias e métodos que são saudáveis. Um discipulado com jovens, com mulheres, com casais, são estratégias importantíssimas, com linguagens diferentes, mas que não pode de forma alguma perder o seu conteúdo. Sabe qual é o conteúdo? A mensagem do evangelho. Você está aqui comigo nessa noite? Vai ser muito atrativa essa pregação. Manda para os seus amigos para você ver. Tem que ter... Nada pode transformar. Eu vou te falar um grande problema que a igreja tem enfrentado, que ela vai enfrentar nesses dias, que é perder a pregação do evangelho genuíno. Perder. Não ter mais confronto, mais conforto. Uma mensagem que não vai te fazer pensar. Uma mensagem que não vai causar assim,
Eita, o que faremos agora? E agora, o que a gente faz? É essa a mensagem do Evangelho. É essa que traz conforto para o seu espírito e desconforto para a sua alma. Mas não, as pessoas querem conforto para a sua carne, conforto para a sua alma, em detrimento, seu espírito vai ser alimentado pelo conforto do Senhor. Não importa, o importante é que eu me sinta bem. Ou melhor, aquilo que o diabo mais tem feito as pessoas falar: o importante é ser feliz. Essa frase quem inventou foi o diabo, irmão. As consequências são desastrosas. Quando se perde a pregação genuína do Evangelho, a igreja começa a substituir por entretenimento palavras rasas e superficiais, palavras que não existe mais confronto. A palavra pura do Evangelho sem acréscimo. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim: e quantas pessoas seguem esse cara? Talvez porque eu não sei porquê, só porque o cara revela CPF. As pessoas ficam desesperadas em estar junto. Se eu tenho o meu documento na minha mão, para que eu quero que você revele meu documento, irmão? E um dia eu vi esse cara dizendo: não é o suficiente só pregar a palavra. Eu vi, irmão, eu vi e ouvi. Não é o suficiente só pregar a palavra. Você precisa de uma coisinha a mais que traz a cereja do bolo, que faz com que o momento assim fique mais. Automaticamente ele está tirando o quê? A suficiência da palavra. Você consegue perceber isso? Glória a Deus que você consegue. Mas tem uma multidão que não está percebendo isso. Que vê um líder em cima de uma igreja dizendo que não é o suficiente só pregar a palavra. Você precisa de uma coisinha a mais. Que coisinha a mais é essa que precisa? Quando eu perco a esperança de que o Evangelho pode transformar alguém, uma pessoa, eu começo a criar, eu começo a inventar fantasias. Os ensinos místicos, eles são propícios nesse momento. Como nós pregamos na outra mensagem, uma revelação que Deus não mandou, um sonho que verdadeiramente Deus não deu, dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Mas só que do outro lado, irmãos, tem uma plateia que não abre as escrituras, que simplesmente quer ver o pastor dizendo assim: assim diz o Senhor, a tua vitória chegará. E isso é gostoso demais. Porque afinal a gente saiu de casa dizendo assim: fala comigo hoje, usa alguém, senão eu vou. Não há nada de errado com isso. Mas nós não precisamos nada mais e nada menos do que o Evangelho genuíno de Cristo sendo anunciado aos nossos ouvidos. E palavra é essa que vai tinir nos nossos ouvidos. Se possível, não vai nos permitir dormir à noite. Por quê, pastor? Vai me dar insônia? Não, porque existem coisas, pecados ocultos dentro de mim, que enquanto eu não me expor à palavra de Deus, me arrepender e ser curado, eu não vou conseguir dormir diante de uma verdade. Eu não posso dormir com um barulho. Não, aquele povo não ia dormir com um barulho daquele que Pedro dizia assim: vocês mataram Jesus. Não, pastor, pega leve. Vocês o crucificaram, era o que Pedro pregava. Pega leve, pastor, senão a pessoa não volta no culto que vem. Mas quando eu percebo que a mensagem, quando eu percebo que a mensagem genuína não está sendo pregada em um lugar, quando não há arrependimento, quando não há arrependimento, e a gente está tendo que discernir nesses dias, pelo Espírito de Deus, quantos falsos choros, falsos arrependimentos, falsas lágrimas,
falsos dobrar de joelho. Por quê, pastor? Porque quando essa palavra me veio, eu comecei a pensar nisso. Porque não é o tanto que eu choro aqui no altar, é o tanto que eu mudo na minha casa. Minha conduta, meu jeito de pensar, minha forma de lidar com a vida, com os meus filhos, com a casa, com a esposa, com o meu trabalho, com tudo. Em algum momento que João Batista trouxe uma palavra de arrependimento, os soldados chegaram e falaram assim: e agora, o que a gente faz? Ele falou assim: não aceite suborno. Os oficiais, as pessoas, e agora o que a gente faz? Não, abandone isso, abandone o pecado. Então como que eu sei que o evangelho genuíno está atingindo o meu coração? É quando na segunda-feira, na terça-feira, quando eu me levanto, eu não estou mais disposto a continuar vivendo a mesma vida de pecado que eu estava vivendo. É quem eu estou me tornando fora do ambiente de igreja. Eu ainda continuo vivendo o meu estilo de vida profano, de vida reprovável. O próprio apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, diga comigo, estilo de vida vazio, que herdaram de seus antepassados, não foi pago com um simples ouro ou prata que se perde o seu valor. A igreja declina quando ela perde a mensagem que manifesta a majestade de Deus. Quando se troca a palavra por outras coisas que até funciona, mas não transforma. John Piper diz: existem receitas muito mais populares no mercado, mas o benefício de qualquer outro remédio é breve e superficial. O que ele estava dizendo? Uau, tem tantas coisas que são atrativas dentro da igreja, tem tantas coisas que um líder de uma igreja é tentado a trazer para que a igreja, se torne algo mais atrativo, mas é breve, superficial e não transforma. John Piper continua dizendo: a pregação que não tem o perfume da grandeza de Deus pode durar algum tempo, mas não tocará o grito oculto da alma. Qual que é o grito oculto da alma de um pecador? É quando ele diz: mostra-me a tua glória, ó Senhor. Quando a mensagem é carregada da grandeza de Deus, de arrependimento, mostrando quem Deus é, dentro do meu espírito, esse grito da minha alma começa a ser jogado para fora. Qual que é o grito? É o grito do arrependimento, de alguém que está dizendo: não quero mais viver isso, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu não quero mais viver com esse pensamento, eu quero viver o que a glória de Deus tem para mim. Meu Deus do céu! Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo de número 40. Versículo 17, versículo 18, versículo 25 e versículo 28. São esses 4 versículos que nós vamos ler. Pode-se dizer, a leitura, para ficar um pouco melhor, ela é do 12 ao 31, só que a gente não vai ler tudo isso hoje. Vamos ler a partir do versículo 17, versículo 18, versículo 25 e versículo 28. John Piper estava dizendo que a pregação que não é carregada da grandeza e da majestade de Deus, ela não transforma. Por isso que Isaías diz assim: todas as nações são perante ele como coisa. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Que Deus é esse, irmão? Muitos têm feito de Deus um amuleto da sorte,
Ou muitos têm feito de Cristo, de Deus, alguém que você, tipo um pezinho de coelho, que você só ora e só vem atrás quando você está precisando de alguma coisa. Ou o trevo da sorte, que você só pega nele quando você está precisando. Ou então você bate 3 vezes na madeira, né? Para desfazer o suposto mal que você acha que está acontecendo, e você, 1, 2, 3, está repreendido em nome de Jesus. O som longuinho, som longuinho, som longuinho. Mas infelizmente, crentes da igreja atraídos para o reino e da igreja do Senhor, é isso que nós estamos fazendo com Jesus. O Deus majestoso, soberano, que não se pode se esquadrinhar, está sendo forçado por nós a se dobrar diante dos nossos desejos e vontades. Está sendo forçado, se Deus quiser que venha atrás de mim, se Deus quiser que me abençoe, senão eu não. Se Deus me abençoar, eu oferto. Se Deus me abençoar, eu faço isso. Se Deus me abençoar, eu faço isso. Se o Senhor fizer, eu faço aquilo. Você não acha que a gente está fazendo de Deus um amuleto de sorte, não? Que a gente só o procura, só o deseja se Ele fizer primeiro para nós? Diferente, não. Nós não lemos Bíblia. Quantos leu 1 Samuel, capítulo 1, de uma mulher que desejava ter um filho? Ela pediu, e o dia que parece que Deus não se cansava de ouvir ela pedindo, mas um dia ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der esse filho, ele é teu. Me dá, mas eu entrego ele para o Senhor. Uau, que tipo de oferta é essa de alguém que antes de receber já consagrou e sacrificou? Que tipo de oferta é, que tipo de mentalidade é essa de uma pessoa que antes mesmo de tomar posse de algo, ela já o consagrou e devolveu para Deus? Aí a gente está vivendo o evangelho, onde a gente está ali, pegando Deus e fazendo Deus de um amuleto de sorte, onde a gente só o procura e só o busca quando a gente está precisando de alguma coisa. O que tem acontecido com essa geração? A perda pela majestade de Deus. Se perdeu o Deus soberano, o Deus poderoso, soberano, que habita com os simples, que é simples em seu proceder, mas que é majestoso, mas que não se dobra às nossas necessidades. Não. Nós nos movemos por necessidade, Deus não se move por necessidade. Não sei se você conhece um grande homem de Deus chamado A.W. Tozer. Em seu livro, um dos livros mais magníficos que eu tive o privilégio de ler, que se chama O Conhecimento do Santo, ele fala que a nossa adoração é corrompida porque nós ainda não conhecemos Deus como Ele é. E ele diz assim: com a perda da sensação de majestade de Deus, veio em seguida a perda da reverência e consciência religiosa da presença divina. A perda do conceito de majestade surgiu justamente quando as forças da religião avançaram. As igrejas se tornaram mais prósperas do que em qualquer ocasião do século passado. Mas o que é alarmante é que os nossos benefícios são em grande parte externos, mas as nossas percas são internas. Buscamos algo que alguém vê, em detrimento do que perdemos aqui dentro. Vamos perdendo o coração, mas queremos dinheiro, queremos prosperar, queremos ter casamento bom, queremos ter família estruturada, queremos ter carro, queremos ter tudo que é bom e saudável, em detrimento de um coração que muitas das vezes se perde em temer ao Senhor. Mas o importante é eu conquistar o que a palavra de Deus diz que eu tenho que conquistar. Mesmo que eu perda meu filho, mesmo que eu perda meu casamento, a minha esposa, o importante é eu colocar comida na boca do meu filho e na boca da minha esposa. Então a gente ganha riquezas externas e a gente perde a riqueza interna.
A única maneira de recuperar as nossas perdas espirituais é voltar à sua causa e fazer as correções permitidas pela verdade. É impossível manter nossas práticas morais sadias e nossas atitudes interiores corretas enquanto o nosso conceito sobre Deus é errado. E a pergunta que W. Tozer mais faz é: será que conhecemos realmente quem Deus é? Porque quando conhecemos a Deus como Ele é, nossa adoração muda. Nosso conceito sobre Deus muda. Quando entendemos quem Deus é, nossa maneira de lidar com a igreja, de lidar com o casamento, de lidar, ele é aprimorado. Tudo muda, tudo é diferente. Mas o que tem acontecido em nossos dias? Essa pregação que é carregada de majestade de Deus, de reverência, ela está sendo tirada. E a gente está trazendo algo superficial. E uma geração que tem acontecido com a nossa geração, perdendo a reverência. Se perde a reverência, se perde o temor. Quando perdemos o amor interior pela presença de Deus, nossa reverência no contexto externo, a majestade também some. Quando aqui dentro o temor de Deus ele é corrompido, ele é comprometido, em questão de tempo, as minhas atitudes também começam a acompanhar o que está aqui dentro. Então você não consegue por muito tempo esconder, você não consegue. Se aqui dentro está corrupto, você até tenta, você vai para a igreja, você bota a sua roupinha de crente, na frente do pastor, na frente do líder, você é todo posicionado. Mas no solitário, no sozinho, quem domina as suas emoções e os seus desejos não é você. A Bíblia diz que o temor ao Senhor ele é o princípio de toda a sabedoria. Quando uma geração perde a reverência pela presença majestosa de Deus, ela começa a declinar em seu temor interno. E quantas pessoas estão como o próprio Jesus chamou os fariseus, que exteriormente estão belas e bonitas, mas aqui dentro já não tem mais vida, já não resta mais nada. Quantas pessoas pregavam tão bem, irmão, cantava com tanta alegria, quantas pessoas servia com tanta alegria, mas um dia ela foi frustrada por alguém, por uma pessoa, talvez até por Deus, por uma situação que seja, e aquela pessoa tão talentosa e tão maravilhosa e tão sorridente já não sorri mais como antes, já não serve mais como antes, já não tem mais alegria como antes. E vai passando o tempo, e aquela pessoa que outrora era talvez a pessoa que quando eu te recepcionava na igreja, só aquela paz do Senhor, meu irmão, já inundava o seu coração. Você já ficava, ó, como é bom ir naquela igreja. Só um porteiro, a irmã da porta, quando eu chego, só ela dando a paz para mim, meu coração já, olha, que alegria. Mas de repente aquele irmão já não consegue mais servir com alegria. Aquele cantor já não consegue mais cantar com alegria. Aquele pregador já não consegue mais pregar com satisfação e plena convicção do Evangelho. Faça agora uma autoanálise no seu interior, onde eu estou, onde eu estive e para onde eu quero ir. Faça agora. Porque quando eu perco o temor interno, ou melhor, a reverência, quando eu perco a reverência pelo meu Cristo, pela majestade de Deus, o meu temor interno começa a ser comprometido. O temor interno tem que ser, ele tem que ser o lugar de proteção do coração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E não se levará muito tempo até que as suas atitudes
começam a ser compatíveis com o seu nível de pensamento. Não levará muito tempo até que o seu comportamento se adeque com a sua maneira de pensar. E aquilo que você um dia pensava, agora você está fazendo. Ou talvez até um dia aquilo que você condenava, você agora está praticando. A pregação transformou-se em muitos lugares em um instrumento para atender a preferência do homem ou as necessidades do homem, não para proclamar a majestade de Deus. Quando Cristo Jesus é o conteúdo da mensagem, é impossível os corações não serem transformados. E agora a gente volta lá para Atos capítulo 2, versículo 22 ao versículo 36, quando o apóstolo Pedro, ele traz um sermão, ele fala sobre 4 coisas importantes. Ele fala sobre a morte de Cristo, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, ele fala sobre a exaltação de Cristo e ele fala sobre o senhorio de Cristo. Pedro não fala dele, Pedro não fala de ninguém, Pedro não usa métodos, Pedro usa o conteúdo infalível da mensagem. O nome dele é Jesus. E ele começa no versículo de número 23, me acompanha aí. Perceba, não estou aqui, eu vou fazer uma crítica a nós aqui. Perceba que até as nossas pregações, a gente pouco lê a Bíblia. Pouco se lê a Bíblia. Por isso que às vezes as pessoas não se importam, porque às vezes a gente não abre as escrituras para ler. O pregador começa a pregar, obrigado. O pregador começa e ele simplesmente vai falando teologias, filosofias e vai falando. Ele se esquece do conteúdo da mensagem, que é a própria palavra de Deus. No versículo 23, me acompanhe. O apóstolo Pedro diz: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e o pregaram na cruz. Pedro está falando da morte de Cristo. Mas escute, o que Pedro está deixando claro: a morte de Cristo não foi um acidente. Amém? Jesus não tropeçou e foi parar na cruz. Não é como a igreja que às vezes você está passando, né? Você não sabe, você passa e fala: nossa, aqui tem uma igreja, vou lá. Nossa, gostei daqui, vou ficar. Não! A cruz, ela foi um plano eterno de Deus. Jesus não foi para a cruz obrigado. Você tem que ir. Quem é obrigado a fazer alguma coisa somos nós, porque às vezes a gente não quer. Mas Jesus não, ele não foi obrigado. Quando Jesus faz a oração de: se possível passa de mim esse cálice, ele não estava brigando com Deus. Deus dizendo: você vai, menino. E ele diz: não quero, não vou. Igual aquele filho: menino, vai tomar banho. Não quero. Você vai dizer que você nunca fez isso. Quando sua mãe falava: vai tomar banho, você fala: não quero, deixa eu jogar mais bola. E você azedo o pé, a marca da correia da chinela, aquela listra de grude no pescoço. Vai, menino, tomar banho, seu fedorento. Você fala: não quero, não vou. Vai escovar esses dentes, menino. Você já escovou os dentes hoje? Ah, mãe. Jesus não estava numa briga entre o Pai e Jesus, e Jesus dizendo assim: eu não quero ir para a cruz. Você vai. Não, era plano do Pai e do Filho. Não foi um acidente, foi plano e propósito do Deus eterno. Era isso. Ele não foi obrigado. Assim como, olha que lindo, como um rei subia para se assentar no trono, Jesus subiu para ser pregado na cruz. Uau! Como um rei que se assentava no trono, ele subiu para ser crucificado. E ele mesmo declarou: eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, eu dou. Ei,
não deixe nada desse mundo roubar a sua vida. Dê a sua vida a Cristo. Dê a sua vida a Cristo. Então era baseada em quê a pregação de Pedro naquela noite? Na morte de Cristo. Mas o segundo ponto da pregação de Pedro não era só na morte, era na ressurreição de Cristo. Versículo 24 ele diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aqui eu acho lindo isso, porque você sabia que os fariseus, os oficiais, pediram para que espalhasse uma fofoca. E não é fácil, né? Não é nada difícil espalhar uma fofoca, não é verdade? É rapidinho você espalha. Mas eles falaram assim, ó, pagou suborno para os guardas para dizer assim, ó, diga que os discípulos de Jesus roubaram o corpo, que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Na pregação, no primeiro sermão de Pedro, ele fez questão de dizer: Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 32 diz: Deus ressuscitou este Jesus. Aí ele fala: e nós somos testemunhas desse fato. Ele estava dizendo assim: eu vi que ele ressuscitou. Foi deixado no túmulo. Quando eu cheguei lá ele não estava. Eu sou uma testemunha viva de que ele ressuscitou. Mas que mensagem é essa, irmãos? Uma mensagem dessa converteu 3.000, 4.000 pessoas quase. E nós estamos batalhando de domingo a domingo para tentar fazer pelo menos com que uma pessoa, 2 pessoas se convertam e se firmem. Terceiro ponto da pregação de Pedro: a exaltação de Cristo. E ele diz: exaltado à direita de Deus. Você sabia que isso daqui são verdades sobre Cristo, sobre o Evangelho, que se você não crê, sua fé está infundada? Essas verdades, se você não tomar posse delas, não faz sentido crer em Jesus para você. Porque era o que se dizia, o apóstolo João, tanto no livro de João, no Evangelho de João, como na primeira, segunda e terceira epístola de João, ele está justamente combatendo aqueles que diziam que Jesus não havia ressuscitado coisa nenhuma, que era impossível. O agnosticismo, né, tentava de alguma forma suplantar o Evangelho, dizendo que era impossível que Deus se materializasse, porque o agnóstico prega de que é impossível que um Deus eterno se materialize. Espiritual não se junta com o físico. Quando eles pregavam isso, automaticamente o que eles faziam? Eles tiravam da mente dos cristãos que era impossível Deus ter se tornado carne. E para que você também, se algum dia passar por isso, dúvidas sobre isso, leia o Evangelho de João, leia as três cartas, aleluia, do apóstolo João, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala aquilo que os olhos não viram, aquilo que muitos de vocês não viram, mas eu fui testemunha, eu vi com os meus olhos. Ele era uma testemunha ocular, ele viu o Cristo. O apóstolo Pedro também fala a mesma coisa. Exaltado à direita, ele viu que Deus, ele sabia que o próprio Cristo estava exaltado à direita de Deus. Ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido, e ele derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ele estava pregando sobre a exaltação de Cristo. Cristo está acima de tudo e de todos. Era o que Pedro estava anunciando naquele momento. Quarto ponto da mensagem de Pedro, que para mim é um dos mais fantásticos. Ele diz no versículo 33: portanto, o que todo Israel fique certo de uma coisa, é que este Jesus, aí ele fala, este que vocês crucificaram, Deus, o Pai, o fez, o tornou Senhor e Cristo. E o senhorio de Cristo é o que Pedro estava anunciando para uma geração que era perversa. E que eu percebo nesses dias, irmãos, que muitas pessoas querem ser salvos.
querem a salvação. As pessoas querem. Elas querem Jesus, o Cristo. Mas elas não querem o Senhor Cristo. O Senhor. Elas querem o Jesus crucificado que morreu por elas, que deu a vida, e elas acham que deve viver a vida da forma que bem entende. Mas esse Jesus não é só Salvador. Ele é Salvador, mas Ele é Salvador e Senhor. E um ponto crucial da pregação de Pedro é quando ele diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta para mim finalizar. Nunca creia no primeiro finalizar de um pastor, tá? É só para você se sentir, mas tá acabando, mas não tá. Não tá, eu tô indo pro final. Será que esse tipo de mensagem que Pedro pregou funciona em nossos dias? Me ajude. Será que esse tipo de mensagem que Pedro pregou funciona em nossos dias? Funciona? Claro que sim. Funciona. Você não está aqui por causa do quê? Foi um método? Não foi Cristo? Foi Jesus que te salvou? Quantas pessoas estão agora reunidas em nome de Cristo? Mas deixa eu te falar, para muitos não. Para muitos, Cristo não é suficiente. Como disse o tal líder, precisa sempre de um atrativo a mais para que seja mais atraente servir a Jesus. Talvez talvez essa mensagem não funcionaria nos nossos dias, mas é ela que transforma. É ela que transforma. Pedro não usou de estratégias, Pedro não precisou acrescentar. Ele foi simples no anúncio do Evangelho, simples na declaração das verdades do Evangelho de Cristo. Foi simples. Segura um pouquinho. Não tinha melancolia para tornar a mensagem um pouco mais atrativa. Não tinha algo, não que eu sou contra, a gente está aqui fazendo. Mas tudo que tenta se colocar como Deus vem por causa disso, que são coisas passageiras. Opa, calma, toma cuidado. Você já experimentou orar 1 hora sem fundo musical? Você já experimentou orar 1 hora com fundo musical? Não é diferente? Põe aí um fundo musical, alguma coisa para tornar um pouco mais atrativo aquele momento. Onde está o poder de Deus? O poder de Deus, pode continuar, por gentileza, fica legal. Não me deixa sozinho, vai. Até o Benihim, até um som do Benihim vem. Não há nada de errado com isso, mas calma. Não, se o pastor fulano prega, é algo diferente. Quando o pastor fulano prega, mas não, a igreja não é isso. Igreja não é isso. Fala a verdade, uma pregação dessa não dá sono? Não que é comum. Das vezes que eu estou sentado ouvindo uma pregação, é normal, você está ali confortável, né? Dá aquele sono, mas você, opa, misericórdia. O sono, né? É comum, você está ali sentado, está confortável, está quentinho, está gostoso. Se a esposa tem um pouquinho mais de carne, você fica mais juntinho. Vem aqui, amor, vem aqui. O Emerson não tem esse privilégio, né, Evelyn? Seco, você encosta nele só o osso. Né? Mas você dá aquele soninho, mas você percebe, se você pegar esses textos bíblicos, você chegar na sua casa e você meditar nisso, se despertar aqui dentro do coração um sentimento pela presença de Deus. Irmão, se de repente diante da mensagem ali a tua mente destrava, você fala: meu Deus, eu acho que eu tenho feito errado, acho que eu tenho levado Cristo de uma maneira que não se deve levar, acho que eu preciso
voltar novamente. E preciso entender o que o Senhor está falando. Eu preciso entender a minha maneira de lidar com as coisas de Deus, a minha maneira de lidar com os princípios de Deus, com a palavra de Deus. Ou talvez, eu não sei qual foi a última vez que eu peguei a minha Bíblia, entrei no meu quarto e fui ler. Não sei qual foi a última vez que eu dobrei os meus joelhos e nos secos, desanimado, eu disse: Senhor, eu estou aqui sem força nenhuma, mas por favor, me envolve novamente na tua presença, traz novamente o meu coração para esse lugar onde eu me depare com a majestade da presença de Deus. Você tem que estar disposto a parar muita coisa para fazer isso. Você tem que estar disposto a renunciar muita coisa para fazer isso. Quantas vezes eu vou ler a palavra de Deus no meu quarto, e quando eu começo a ler, me vem uma grande pregação. Aí eu fico entre duas coisas: parar o meu tempo de alimentação com Deus e fazer uma pregação legal, ou deixar de lado aquilo e começar e só me alimentar. Uma grande tentação nossa, no nosso tempo de oração. Deixa eu te fazer uma pergunta: no seu tempo de oração, quem fala mais? Você ou Deus? Responda para você mesmo. Na sua oração, quem fala mais? Você ou Deus? Porque a gente aprendeu que orar é falar, não é? Quem disse que orar é só falar? E em algum momento nós precisamos aprender que oração também é parar para ouvir Deus. Ou vontade de dar uma ordem para o Senhor fazer. Porque na maioria das vezes as nossas orações é ordenando Deus a fazer uma coisa que parece que Ele não sabe fazer. E não custa nada. Naquele tempo de oração você dá 3, 4 respiradas, parar e falar: Senhor, eu vou te dizer, um dos momentos mais fascinantes da oração é quando a presença de Deus envolve, seja o quarto, seja o seu coração. Você até tenta orar, mas Ele não permite. Como que aquela voz viesse lá no fundo e falou assim: fica quieto, desfruta, fica quieto, pare, ouça, me ouça, esteja atento, esteja aqui para ouvir, esteja aqui para desfrutar. O sermão de Pedro foi eficaz em seu propósito, porque o texto diz no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos agora? E aí, qual é o tipo de mensagem que está sendo pregada nos altares das nossas igrejas? Eu não estou falando isso por pensar sequer, porque eu pecaria se eu pensasse que nesse lugar está sendo pregado o evangelho genuíno e na igreja do lado não está sendo. Escuta, eu pecaria se ao construir essa mensagem eu estivesse afirmando isso. Porque aí já não é plena convicção de que Deus nos chamou, aí já é soberba. De achar que aqui é pregado o evangelho mais poderoso do que o da igreja do amigo e do irmão que está lá do outro lado, que está lidando com outro público, está lidando com outra maneira, mas está ali pregando o evangelho puro, genuíno, da forma que Deus o chamou. Mas como que eu sei que o evangelho verdadeiro está sendo pregado numa igreja? É quando pelo menos toda semana alguém está com a mão na cabeça dizendo assim: e agora? Como que eu faço, pastor? E agora? E aí, líder? E aí, fulano? E agora? O que eu faço? Eu não sei o que fazer diante dessa verdade. Como que eu me posiciono diante disso? Quando de repente bate aquela crise no seu espírito. Não estou falando em crise existencial, não estou falando em crise de identidade, nem crise por falta de dinheiro, ou por muito. Tem gente que tem crise por muito dinheiro, né? Obrigado, Senhor, por ter essa crise de muito dinheiro. Que é isso? Mas de repente aquela crise de você dizer assim: ai meu Deus, pegou, eu não estou te servindo como deveria. Ai, pegou.
pegou agora foi para mim essa daí. Talvez eu tenha amado mais as coisas do que o Senhor. Meu Deus, talvez seja eu que tenho batalhado com a força do meu braço e simplesmente não estou mais dependendo de Deus. Ou também seja eu gosto muito do tema perseverança, gosto demais. Isso é uma das coisas que mais me fascina no Evangelho, é sobre a perseverança. Porque o texto, a Bíblia por inteiro fala sobre isso. Espírito de perseverança é o que a Bíblia fala. Apocalipse termina em muitas passagens dizendo: ao que vencer. Ao que vencer, ele daria uma coroa. Ao que vencer, ele daria uma pedra com um novo nome. Ao que vencer, ao que for até o final, aquele que suportar as tentações, aquele que suportar as lutas. E a minha pergunta para mim e para você nessa noite, movido pelo Espírito de Deus, é: a minha motivação e a sua motivação é a mesma de 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás? Se daqui a 20 anos alguém te encontrar na igreja, na rua, aqui dentro ainda vai estar no mesmo lugar? Porque não importa o quanto você cresça para fora, irmão, fora de você, cresça mesmo. Ganhe dinheiro, seja próspero, abençoado, ganhe milhões, seja grande líder, governe, seja o que você for, mas aqui dentro não perca um lugar, o lugar da presença de Deus. Não perca. Você pode, para fora, você pode crescer fora de você o tanto que você quiser, mas deixa eu te falar, você pode ser grandão aí fora. Se o dia do Senhor chegar na sua vida e você não estiver reposicionado aqui dentro, o negócio pode ser desastroso. A pregação comoveu, trouxe aflição, e a pergunta que não quer calar: e agora o que faremos? A resposta de Pedro foi profunda, simples, mas profunda. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A resposta, o arrependimento, melhor dizendo, é a resposta do homem ao ouvir a mensagem genuína do Evangelho. A minha resposta e a sua resposta diante da mensagem genuína do Evangelho nada mais é do que um dobrar de joelhos, um levantar de mãos dizendo: me perdoe, me volto para o Senhor, para o lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Oferecer salvação sem arrependimento é impossível. Oferecer salvação sem arrependimento é impossível. E depois do arrependimento vem o perdão, a redenção e a salvação. Agora olha o impacto da mensagem de Pedro. Vocês devem se arrepender, é o que ele fala. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e então receberão o dom ou a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos ainda os que serão chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes. Com insistência. Irmão, nos próximos anos nós vamos pregar com insistência. Que nós não precisamos nada mais e nada menos do que o Evangelho e a Palavra de Deus para transformar as nossas vidas. E Pedro continuou advertindo com insistência os seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Escuta! E eu falo para nós nessa noite: tome cuidado. Muita coisa tem cara de avivamento, tem roupa de avivamento, tem forma de avivamento, tem jeito de avivamento, tem performance de avivamento. É atrativo, é bonito, é lindo, mas tome cuidado, porque está corrompido. E a Bíblia fala: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Das duas, uma: ou o coração de alguém é quebrantado em arrependimento, ou ele é endurecido mais ainda.
Das duas, uma. Onde existe uma pregação do evangelho poderosa, ou o coração é quebrantado em arrependimento, ou a arrogância, o orgulho, a autossuficiência é tão grande que o coração se fecha e endurece mais ainda. E aí? Que geração somos nós? A geração que está corrompida porque o evangelho está cada vez mais endurecendo no nosso coração, ou uma geração que está quebrantada aos pés de Jesus? Eu desejo que essa semana seja uma semana diferente para mim e para você. O meu desejo é que essa semana você se atente mais para o Espírito Santo. O meu desejo é que essa semana você consiga pegar a sua Bíblia, tirar a poeira de cima dela, entrar para o seu quarto, dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor. Meu desejo é que essa semana sua vontade de jogar um videogame seja muito menor do que a sua vontade de orar. Ou melhor, você acha que os desejos e vontades eles vão diminuir? Você conhece alguém 100% curado nessa terra? Você conhece alguém 100% imune ao pecado nessa terra? Não tem. E eu seria até um mentiroso se eu dissesse assim para você: ore tanto a ponto de você nunca mais desejar pecar, que é impossível. Ore tanto ao ponto de você nunca mais desejar olhar e cobiçar a mulher do próximo, de você nunca mais sentir desejo por pornografia, por masturbação, por adultério. Não, ore tanto, para que você tenha domínio sobre essas áreas. Domínio do espírito de dizer não, de dizer: me protege, Senhor. De conseguir ao menos dobrar os seus joelhos e dizer assim: Senhor, eu prefiro estar aqui do que habitar nas tendas da impiedade. Meu desejo essa semana é que no seu espírito, irmão, ou agora mesmo, no seu espírito, dentro do seu coração, brote profundamente um senso poderoso de grandeza de Deus e da majestade de Deus. E que você não consiga, irmão, você vai dormir pensando nessa pregação. E se você for pecar, você vai ver eu assim, ó. Não, tô brincando, misericórdia. Tá repreendido. Mas quando você desejar algo, você não vai se lembrar de um homem, de uma pessoa. Você vai se lembrar do Espírito Santo. Você vai se lembrar da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, da sua igreja, do seu ministério. Mas antes de lembrar de tudo isso, você vai dizer: Espírito Santo, o Senhor está aqui. O que faremos, irmãos? Fique de pé no seu lugar.